Não há dúvida que o judiciário enfrenta uma crise. Ele somente sairá dela em versão não traumática se houver envolvimento efetivo de todos os seus integrantes. A revolução endógena do judiciário precisa distinguir-se pela inovação. O jurista é fruto de uma formação superada. As escolas de direito instaladas no Brasil em 1827 eram cópia de Coimbra e o modelo havia sido implementado em Bolonha no ano 800. Desde então, poucas alterações ocorreram no ensino do direito. Existem inúmeros diagnósticos apontando a urgência de uma formação multidisciplinar e holística, mas o discurso é insuficiente a mudar a realidade. Existe necessidade de mais ação e protagonismo. O juiz, consciente de sua missão, terá condições de repensar a tarefa que lhe coube e explorar a boa vontade de sua equipe. Um dos pecados da justiça é concentrar sua atenção à persona juiz e relegar a um remoto plano a figura do servidor. Ora, o condutor do processo não é capaz sozinho de oferecer a prestação jurisdicional. Ele necessita do apoio e da dedicação de seu grupo de auxiliares. Se ele observar a regra jurídica da dignidade da pessoa humana, não será difícil reconhecer o valor da alteridade e contemplar cada elemento como essencial à empreitada única e comum de fazer justiça. Por isso, conseguirá organizar times multifuncionais, explorando os talentos peculiares de cada funcionário, mas também fazendo com que eles invistam num projeto de habilidades polivalentes. Evitará a excessiva especialização que incapacita um servidor de substituir o colega ausente. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, um programa que eu posso dizer diferenciado. Porque você vai perceber, no decorrer da conversa que nós vamos ter com o desembargador José Renato Nalini, que você está sendo municiado de informações preciosas. Nós vamos conversar hoje sobre a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. E para isso nós trouxemos a pessoa que é indicada, ou seja, a pessoa que vai corresponder à nossa expectativa e à sua expectativa também. O desembargador José Renato Nalini é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente Corregedor-Geral de Justiça, como disse. Autor de excelentes obras, entre elas A Rebelião da Toga, segunda edição, Campinas, Milênio 2008, e Ética para um Judiciário Transformador. Bem, eu não vou me estender sobre o currículo desse nobre desembargador, porque eu ficaria aqui durante os 40 minutos do programa falando sobre a vida preciosíssima deste homem que eu julgo de saber elevado, de saber altamente elevado. Então, eu já vou iniciar a nossa conversa agradecendo primeiramente a você, meu querido amigo desembargador José Renato Nalini, pela sua presença em Direito e Justiça em Foco. Como vai, Nalini? Tudo bem? Tudo bem, desembargador Laércio Laurelli, meu grande amigo. É uma honra estar aqui. Você é muito generoso, não tenho essas qualidades, não. Mas eu estou atualmente na Corregedoria Geral, claro, e acho que se interessar para o público saber alguma coisa sobre o que é a Corregedoria, estou à disposição. Muito bem, desembargador Nalini, aqui você sabe que o programa ele foi feito exclusivamente para mostrar
ao povo do Estado de São Paulo, do Brasil, não é? Detalhes sobre o Poder Judiciário, principalmente o Poder Judiciário paulista, o Ministério Público. Aliás, nós temos que dar uns cumprimentos ao Ministério Público pela derrubada da PEC 37, que nem havia necessidade de chegar até o Congresso, não é? E também pela nobre classe dos advogados. Essa é a nossa obrigação, informar. O que outras televisões, e me perdoe, é uma realidade, não informam, eu tenho a honra de informar. São os detalhes que eu me preocupo. Então eu perguntaria logo de cara para você, do desembargador Nalini, para que serve a Corregedoria Geral de Justiça? Eu considero a Corregedoria Geral o órgão mais importante do tribunal, porque é o órgão que orienta juízes e funcionários, é o órgão que fiscaliza, que é responsável pela disciplina, não só dos juízes e dos funcionários, mas também dos cartórios extrajudiciais, essa realidade que existe em qualquer município brasileiro, e também os presídios, não é? Então é uma função extremamente atribulada, mas muito importante, porque o tom que a Corregedoria imprime à sua gestão sinaliza tanto a magistrados como aos funcionários como é que a justiça deve funcionar. Muito bem, ótimo. E desde quando existe a Corregedoria Geral de Justiça? O cargo de corregedor geral é um cargo que nós herdamos das ordenações, então sempre existiu o corregedor, mas ele tinha uma função que era muito aproximada do alcaide, do prefeito. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a corregedoria começou a ser organizada em 1927. Então nós temos registros desde 1927, a sucessão de desembargadores que foram eleitos para oferecer uma orientação, não é? Uma fiscalização, tanto que a Corregedoria ainda hoje ela tem um aspecto, uma feição punitiva, algo que eu pretendi debilitar, atenuar ou até excluir, porque eu considero muito mais importante a orientação do que a punição. Muito bem. Então eu perguntaria para você, então, desembargador, quais são as principais metas desta gestão? Porque a sua gestão, eu posso até informar o telespectador, a sua gestão ela foi iniciada de uma forma brilhante. E no decorrer dela, todos nós ficamos satisfeitos, porque, desembargador, a verdade é esta. Você tem um senso administrativo fora do comum. E você, desculpe chamá-lo de você, porque você é meu amigo, não é? Mas você ocupou e ocupa a Corregedoria Geral da Justiça com brilhantismo. E você sabe os pontos que você tem que atacar. Isto a gente, como eu sei, eu declaro publicamente. Não é? Então eu pergunto para você, então, quais são as principais metas dessa gestão? Olha, eu agradeço. Você superdimensiona a minha gestão, não é assim, é uma gestão curta, são 2 anos. Agora, eu gosto profundamente do que eu faço. Eu já fui juiz auxiliar da Corregedoria Geral, no início de carreira, na década de 80. Trabalhei ao lado de corregedores que são fenomenais, pessoas que a gente não pode escolher, Marcos Nogueira Garcês e Silvio do Amaral, por exemplo, aos quais eu tive a honra de servir. Então, eu tinha mais ou menos uma noção do que se deve fazer e da pressa com que você deve atacar os pontos nevrálgicos, porque 2 anos é um período bastante curto. Então, eu escolhi 2 metas. Uma delas foi valorizar o trabalho extrajudicial. Nós precisamos lembrar que esses sacrificados jovens que prestam um concurso tão árduo quanto o da magistratura, depois vão servir em distritos onde não há prefeito, onde não há delegado, onde não há destacamento da Polícia Militar. A presença do registrador civil das pessoas naturais é a única presença do Estado. Então, eles atendem as pessoas, eles resolvem dúvidas, eles esclarecem questões que nem são jurídicas, Laércio, são questões assistenciais, são questões psicológicas. Então, eu quis valorizar essa classe, essa categoria,
não é? Até porque o Estado não põe um tostão nos cartórios, o Estado só retira deles, não é? E o registrador civil das pessoas naturais, todos nós precisamos deles, porque nós nascemos, precisamos do assento de nascimento. Quase todos fazem a insensatez de se casar e precisam do assento de casamento. E todos morremos e nós precisamos do assento de óbito. Então é aquela serventia a qual todos recorrem. E a mais abandonada, porque o Estado faz cortesia com o chapéu alheio e obriga que eles forneçam todas as certidões gratuitas, não é? Então é interessante, o Estado entrega, outorga uma atuação estatal delegada e depois obriga que eles trabalhem por sua conta e risco e gratuitamente. Então, eu contemplei com muito carinho essa classe. A outra... Mas eu queria acentuar, Nalini, Claro. se você me perdoe, ao telespectador, a observação que eu faço nesse momento para exaltar a colocação do desembargador Nalini. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, está presente essa servidão, esse servidor. Não é verdade? É verdade. Como você colocou. Ele participa dos momentos mais felizes da nossa vida, não é? A alegria com que nós vamos registrar o primeiro filho, não é? E dos momentos mais tristes, a tristeza de você ter que lavrar o assento de óbito de uma pessoa querida, não é? E é muito pouco valorizado. Então, por isso, eu contemplei o registrador civil como um dos meus focos. O outro foco, Laércio, é uma coisa que interessa todo o Brasil, que é a questão da regularização fundiária. Há 25% da população no Brasil que não tem título de registrável para o registro de imóveis. Ou seja, aquele pequeno comprador de um lote que paga religiosamente as suas prestações, depois ele não consegue registrar, ou porque o loteador é clandestino, ou porque não consegue pela burocracia, ou por defeito da própria titulação. Então, 1/4 da população do Brasil, e isso não é diferente em São Paulo, não tem o título. E eu entendi de facilitar o registro. Seguindo a linha da Constituição, que transformou a moradia num direito social, num direito fundamental, Minha Casa Minha Vida, a Cidade Legal. Claro. Então eu fiz um provimento 18 de 2012, que facilitou a vida de muita gente. Um município como São José do Rio Preto, por exemplo, em 2 meses de vigência do provimento, conseguiu resolver 80% dos loteamentos. Isso é uma inclusão cidadã, porque o indivíduo, desde que ele tenha registro, ele pode financiar, ele vai vender a casa, ou ele não vai precisar ter a depreciação da falta de documento, né? Então, são 2 metas modestas, mas que eu estou conseguindo levar a cabo. E uma pretensão foi a de visitar todas as comarcas do estado de São Paulo. Você sabe que eu consegui a colaboração dos colegas, nós somos 360 hoje, muitos deles me ajudaram e voltaram à comarca onde iniciaram, onde tem familiares e fizeram visitas correcionais. E aí, se eles encontram algum problema, eles trazem para mim, a obrigação é minha de fazer alguma intervenção cirúrgica, até se for o caso. Claro. Aquelas comarcas que não foram visitadas, eu estou visitando. Eu vou terminar a gestão, se Deus quiser, tendo visitado todas as comarcas do estado de São Paulo. Isso nunca aconteceu. E você fez uma coisa muito importante, Aline. Exatamente, você colocou as pessoas ligadas, não é, às comarcas, não é, já de lá atrás. Sim. Laços afetivos. Laços, exatamente. Para mostrar que a corregedoria não é um monstro que vem... As correições antigas eram assim, de surpresa, então correição extraordinária. Chegava o corregedor com a sua equipe, fechava todos os cartórios, descia todos os processos. Era um acampamento de terror. Então os funcionários tremiam, né? E hoje não, eu sou recebido com muito carinho pelos funcionários. Hoje, graças ao celular, todos querem tirar fotografia. E eu gosto de ver como eles ficam honrados com a visita do corregedor, né? Então, isso tem sido muito prazeroso. Além de cumprir uma obrigação, é alguma coisa muito gostosa.
Muito bem. Bom, agora vou te fazer uma pergunta. Como está, então, a magistratura paulista? Bom, eu tenho hoje a satisfação de dizer que a nossa magistratura, a magistratura de São Paulo, está muito bem no cenário ético, no cenário da produtividade. Nós estamos atendendo às metas do Conselho Nacional de Justiça, temos feito, temos mostrado ao juiz de que hoje, infelizmente, a sociedade está precisando de resultados, né, em detrimento da qualidade, porque é evidente que nós somos de um tempo em que a sentença devia ser muito refletida, recheada de citações doutrinárias, jurisprudenciais. Hoje não. A sociedade de massa quer respostas rápidas e nós precisamos de obreiros. Mas os juízes têm entendido isso. Eu tenho tido muito menos problemas disciplinares com os juízes do que se poderia imaginar num universo de 2.400 juízes. Você percebe, telespectador, que o desembargador José Renato Nalini é objetivo. E a objetividade hoje avança visivelmente. Eu digo objetividade até dos advogados, porque os advogados estão acostumados a fazer postulações de 40, 50 laudas. E hoje não cabe isto, não cabe. Não dá mais. Não dá mais. Quer dizer, é óbvio que quando se fala de um tema, não é, eles querem melhorar, eles querem colocar Sim. tudo aquilo que eles sabem e a jurisprudência naquela postulação, não é, Nalini? Sim. Mas ocorre que o desembargador, ele conhece a lei, ele conhece a Eu jurisprudência. brinco até com os advogados amigos, Laércio, e digo, se você precisou de tantas laudas para mostrar o seu direito, é porque você não tem tanta razão. Se você estipular assim, alguns tópicos, se for uma coisa incontestável, nós vamos entender, não é? Mas isso vai terminar com o peticionamento eletrônico, com a digitalização. Então, porque a objetividade é o ponto básico, não é, como eu disse, da postulação, que todos têm o direito. E eles querem ver o direito deles, não é, com sucesso transmitido posteriormente àquela verificação do juiz, a convicção que nós já conhecemos. Então a coisa é por aí. Ótimo, muito bem. E quantos são os juízes de São Paulo, desembargador? São 2.400 juízes, né? É um número bastante elevado para quem vai correcionar, né? Para a autoridade correcional é muita gente. Então, eu até pedi para o Serviço de Tecnologia e Informação do Tribunal que me fizesse uma espécie de plataforma Lattes, onde eu acessasse a foto do juiz, o seu histórico, as passagens dele pela corregedoria, alguns dados que eu pudesse ter para conhecer melhor. Mas como o serviço público você conhece, eu estou há 1 ano e meio, faltam só 6 meses para terminar a minha gestão e o projeto ainda não foi implementado. Mas isso vai ficar para o próximo corregedor. Eu acho que é uma contribuição, até porque, Laurélio, é uma coisa importante a gente dizer, eu não inventei a roda, eu estou seguindo a trilha de todos os excelentes corregedores que me antecederam. Cada um vai fazendo alguma coisa. Eu estou tentando escrever uma história da corregedoria que não existe, né, exatamente para documentar esse trabalho que é contínuo, cada qual com a sua feição, cada qual com o seu com o ponto que vai perseguir, com as suas idiosincrasias até, mas nós estamos numa continuidade. Eu só estou continuando aquilo que os meus antecessores fizeram e fizeram muito bem. Mas você está fazendo muito bem. Eu não canso de cumprimentá-lo como eu disse no início, você tem um senso administrativo excelente, Nalini. Eu acho isso importante. Isso é muito importante para quem administra a Corregedoria Geral da Justiça. E qualquer outro cargo do tribunal. Qualquer outro cargo. Mas eu queria que você me especificasse, então, se é em todo o estado de São Paulo, 2.400. 2.400. Em todo o estado. Em todo o estado, primeira e segunda instância. Né? Nós temos 2.400 juízes. O número dizem ser insuficiente,
Mas o juiz é um equipamento caro, dispendioso. E no momento em que a sociedade precisa de transporte, saúde, moradia, saneamento básico, eu acho que nós temos de colocar a mão na consciência e pensar que nós temos de produzir mais para não colocar um juiz em cada esquina, até porque isso trivializa uma função que deve ser preservada, deve ser reservada para as grandes questões. Tudo aquilo que a sociedade puder resolver ela mesma, numa mesa de debate, de diálogo, é melhor, né? O judiciário não deve ser chamado para resolver todo e qualquer problema. Isso me faz lembrar, outro dia eu participei de um congresso aqui em São Paulo sobre a arbitragem. E lá, então, eu tive até um pouco de dificuldade, viu, Nanino, para entender, porque foi o idioma preferido dos palestrantes, o inglês. Mas isso foi bom, porque a gente, então, vai melhorando também o entendimento no idioma. Mas aí eu pude perceber que a arbitragem ela tem um senso da mediação. Sim. Nós temos inúmeras alternativas de resolução dos conflitos, né, que não precisam ser todos canalizados para o Poder Judiciário. Claro. O Poder Judiciário demora muito, porque nós temos muitas instâncias, né? Então as pessoas vão descobrir aos poucos que é muito melhor resolver extrajudicialmente do que entrando em juízo. Muito bem, eu aproveito então esta deixa, né, vamos chamar assim, entre aspas, para dizer ao telespectador e aos advogados que estão nos assistindo que a conciliação é muito boa. O tribunal tem colaborado com desembargadores aposentados, com juízes aposentados, que estão trabalhando em prol da sociedade nesse setor. Então, eu gostaria também que já faço uma chamada, né, no sentido de pedir que colaborem conosco, porque colaborando conosco, nós vamos deixar a situação mais amena, ou seja, não haverá morosidade também, como diz o desembargador José Renato Nalini. Se para cada conflito procura-se o judiciário e a judicialização, não é? Então você vê que a coisa não pode acontecer assim. Ela tem que tomar um rumo. O rumo é, antes da judicialização, uma mediação, uma conversa entre as partes. Estou certo, Nanini? Perfeito, e há muitas alternativas, tem conciliação, tem transação, tem negociação. O direito anglo-saxão tem mais de 50 modalidades de resolução de conflitos alternativas. Muito bem. Desembargador, quantos processos tramitam? Essa é uma pergunta que o telespectador está curioso, porque todos falam na morosidade do Tribunal de Justiça. Então, quantos processos tramitam pela Justiça de São Paulo? 20 milhões de processos. Olha aí. Dos 90 milhões que tramitam pelo Judiciário do Brasil, 20 milhões em São Paulo. Isso merece alguma reflexão. Muito bem. Eu peço, então, que você faça essa reflexão, né, após o intervalo, porque eu vou chamar um pequeno intervalo, aí nós já voltamos com esta mesma pergunta e a sua resposta, porque eu tenho certeza absoluta que o telespectador está interessadíssimo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu passo a palavra ao desembargador José Renato Nalini, para que ele então continue a sua explanação sobre processos. Então, desembargador Laércio Laurelli, nós temos no Brasil 90 milhões de processos em curso, 20 milhões só no estado de São Paulo. O que é que nós podemos deduzir disso? Se nós temos pelo menos duas partes em cada processo, nós diríamos que no Brasil são 180 milhões de pessoas litigando. E esse número 2 é um número fictício, porque nós sabemos que hoje há processos em massa, não é? Claro. Então, muitas pessoas litigando com o mesmo direito lesado, querendo que a justiça restaure a situação. Então, nós diríamos que a sociedade brasileira está toda em litígio. Isso não é verdade, não é?
nós precisamos trabalhar, e São Paulo é a mesma coisa, 20 milhões, seriam 40 milhões de litigantes numa população de 45 milhões de pessoas. Você tira as crianças, então eu diria, todo adulto em São Paulo está litigando, não é? Não é verdade por quê? Porque nós temos, desses 20 milhões, 12 milhões de execuções fiscais. Execução fiscal é cobrança de dívida do município, do estado, das suas autarquias. Isso não é função da justiça, ficar cobrando dívida. Nós precisaríamos mudar, fazer como nos países civilizados, que isso, quem está credor de uma importância, de um tributo, vai cobrar administrativamente. Se houver algum problema, entra na justiça. Aqui não. Chega no final de ano, os prefeitos, os governadores jogam milhões de certidões de dívida ativa e deixam essa carga com o Poder Judiciário. Então nós temos de pensar que isso deveria ser removido do Judiciário. Aí nós ficaríamos em São Paulo com 8 milhões de processos. Já é alguma coisa muito grande, porém já limita a litigiosidade. Mas quando nós escolhemos um modelo que você conhece tão bem ou melhor que eu, de 4 instâncias, né? Na verdade hoje 6 instâncias, porque mais o CNJ. Começa com o juiz de primeiro grau, passa pelo tribunal, vai para o STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal. Se for uma questão que caiba ao CNJ, vai para o CNJ, quinta instância, volta para o Supremo, sexta instância. Os processos demoram no mínimo 10 anos, se tudo correr bem. Então as pessoas precisam pensar que é muito melhor elas se fazerem conciliação, elas celebrarem acordo. E não é só para aliviar o judiciário. Uma decisão judicial, Laureli, é uma presença do Estado dizendo qual é o tamanho da sua dor, qual é o tamanho do seu prejuízo. Não é? Você entra com a ação e fica totalmente excluído, você não vai mais participar. Você perde o controle. Chega no final, vem um tribunal e diz alguma coisa que você precisa de um decodificador para saber o que aconteceu. A parte não sabe se ganhou ou se perdeu. Né? E com isso nós não criamos a cidadania participativa, nós precisamos de uma democracia participativa. Então participar é a pessoa sentar, discutir, exercer um negociar, né? Negociar, entender o que é que o outro está querendo, por que que o outro está resistindo à sua pretensão, né? Então é alguma coisa que atenderia a democracia nós investirmos nessas modalidades conciliatórias. E o Estatuto da OAB já tem um dever do advogado de conciliar. Né? Então, qualquer pessoa de bom senso vai verificar que é melhor conciliar. E o advogado pode cobrar. Não é? Eu sempre acho estranho que você não encontra um médico num baile, na feira, no cinema, e fala, dá para olhar aqui que eu estou com uma dorzinha. Claro, você não faz isso. Ele fala, passa no consultório. Agora, conosco, né, na área jurídica, a pessoa conta um problema enorme, depois fala, o que é que você acha, tal, e muito obrigado. Né? É verdade. Então, nós temos que criar essa... Inclusive na rua, eles param, né, para fazer esse tipo de pergunta. No elevador, numa festa de casamento, olha... Eu queria contar um episódio e tal. O advogado tem que falar, não, vai lá no meu escritório, põe uma ampulheta para contar o tempo, consulta, paga a consulta. Nós temos que criar essa mentalidade. É como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim. O advogado ele está num patamar bastante elevado. Não é? E por quê? Porque ele não atende pessoas como nós, na rua, no elevador. Né? Às vezes nós estamos num restaurante e alguém nos descobre ali, então fala, eu precisava falar com Missa com de você. sétimo dia. Missa de sétimo dia. Fila do cinema. Esse casamento ainda tudo bem, todo vai mundo a festa. Tem um probleminha. É exatamente isso. Bem, desembargador, então o povo paulista é extremamente litigioso, né? Se nós verificarmos os números, nós chegaríamos a essa conclusão. Né? E ela não é uma conclusão real. Eu acho que nós trabalhamos com uma ficção. Excesso de processo, e a maioria deles não precisaria estar em juízo. Se as pessoas se compusessem, o judiciário teria condições de decidir as grandes questões a tempo e a hora. Né? Claro. Não se cobraria a lentidão, a morosidade da justiça.
você já colocou que há possibilidade de se reduzir essa litigiosidade. Já foi bem colocado. E agora eu queria saber o seguinte, a Corregedoria é também responsável pelos funcionários? Sim, nós temos mais de 50 mil funcionários, mais de 50 mil servidores no estado de São Paulo. E a Corregedoria é responsável pela disciplina. Eu tenho feito um trabalho de restauração ou de resgate da autoestima dos funcionários. Você se lembra bem, porque estava lá conosco, nós tivemos a unificação dos tribunais, Claro. né, pela emenda 45, eram 4 tribunais, tivemos que fazer um só, então era natural que a administração cuidasse dos desembargadores, dos seus gabinetes, do pessoal para assisti-los, Claro. né? E aí, em seguida, cuidar um pouco da primeira instância, que ficou desfalcada, porque os melhores funcionários dos desembargadores chamaram para os gabinetes. Portanto, os funcionários ficaram relegados, né? Eles ficaram abandonados. Nós temos aí serventias onde há 5, 6 funcionários para 20 mil processos, eles estão estressados, cansados e desalentados. Então, isso é um trabalho da administração como um todo. Eu tenho de reconhecer também o esforço do desembargador Ivan Sartori, que premiou os funcionários. E eu estou fazendo um projeto Qualidade de Vida, em que eu trago pessoas de outras áreas para conversar com eles. Porque de direito nós temos obrigação de saber, nós ficamos especialistas, queiramos ou não, né? Cada dia vendo um processo, você vai treinando e fica especialista. Agora, em humanidade, sensibilidade, cinema, literatura, arte, né? Então, por exemplo, na última quinta-feira, nós trouxemos a Lígia Fagundes Telles, essa romancista maravilhosa, que conversou durante 2 horas com os funcionários, respondendo perguntas. Então, não havia nem espaço para as 2 salas presenciais, mas nós podemos fazer por videoconferência para todas as comarcas do estado. Então, são milhares de servidores que têm um contato direto com pessoas assim. Eu já levei o Inácio Loyola Brandão, levamos a Monja, que eles queriam ouvir, levamos médicos, psicólogos, não é? Pessoas que eles pedem. Levei, inclusive, Lércio, o Criolo, não é? O Criolo e o Dexter. O Dexter é um cantor que está em liberdade condicional. Poxa. Então ele deu um depoimento de superação, de reencontro com a vida digna. Foi muito interessante, as pessoas até choraram. Então eu tenho feito isso para resgatar a autoestima. Né? Não posso de imediato promover todos, mas eu levo essa mensagem de que você é extremamente importante para a justiça. Eu gosto sempre de contar uma historinha do Ken Follett, aquele que escreve romances medievais da construção de catedrais, né? E que vendo um trabalhador carregando pedra e praguejando, lamentando, e o outro assobiando, fazendo o mesmo serviço, ele pergunta para esse que está contente: você está carregando pedra, suando aí, por que você está contente? Porque eu estou construindo uma catedral. Olha que maravilha. Não é? Então, o funcionário da justiça é um funcionário que está construindo uma catedral. Porque no momento que você soluciona problemas, que você reduz um pouquinho a carga de injustiça que recai sobre todos nós, viver é alguma coisa perigosa, alguma coisa que traz dissabores, né, se queira ou não, nós estamos construindo essa catedral da justiça. Muito bem. E você, olha, eu quero contar para você, telespectador, e também lembrar o desembargador José Renato Nalini. Eu faço palestras no Tribunal de Justiça, recepcionando os alunos de faculdades. E no recinto que eu faço palestras, ao lado há uma sala importantíssima. A sala, que você sabe muito bem, do grande poeta Paulo Bonfim. Então, às vezes, eu estou conversando com os alunos e o Paulo Bonfim está ali me ouvindo. Aí eu fico até meio envergonhado, porque o Paulo Bonfim é uma sumidade
É um homem... É um patrimônio. É um né? patrimônio, É um patrimônio. um homem de alto respeito. Ele está lançando um livro, Insólita Metrópole, É. que são narrativas sobre São É. Paulo. Não conheço ninguém que conheça tão São Paulo. Como Ele conhece muito bem. Aí, então, eu paro e digo, agora eu quero apresentar o meu querido amigo, e e dou aquela mensagem bonita sobre ele. Aí ele vem e fala alguma coisa. Olha que maravilha. É um convívio que nós precisamos valorizar. Isto, né? exatamente. De pessoas que têm alguma coisa a nos transmitir. Muito bem, eu tenho inúmeras perguntas a fazer, mas o tempo, lamentavelmente, é curto, né? Porque eu queria explorar muito. É que eu falo muito. Não, eu queria explorar mais a sua presença aqui, porque isto, Nanini, como você diz, você sabe, é em benefício da sociedade. Sim. Porque o seu depoimento aqui no programa Direito e Justiça em Foco é muito importante. Porque as pessoas que não o conhecem passam a enxergar você como um excelente magistrado. Porque além da capacidade que nós conhecemos sobre administração, você, primeiramente, você é um excelente magistrado. Sempre foi um excelente... Você foi presidente. O desembargador José Renato Nanini foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal, do extinto Tribunal de Alçada Criminal. Saudoso tribunal. E eu tive o privilégio de estar junto com ele, não é, no decorrer da gestão. Convívio muito convívio bom, excelente. Né? Muito. Então, isso é muito importante para nós. Eu quero fazer essa declaração na sua presença, porque eu me sinto muito honrado hoje, primeiramente, de ter você aqui, porque você é meu amigo, eu gosto muito de você. Segundo, porque eu acho que nós temos a obrigação de levar conhecimento, não é, ao telespectador, à sociedade. Isso é importante. Não é? Então eu vou agora, como eu disse, eu tenho inúmeras perguntas, mas eu quero que você me diga então qual é o papel da Corregedoria em relação aos cartórios extrajudiciais. A Corregedoria é responsável também por essa categoria de Aí trabalhadores. você também, por gentileza, acresça a importância desses cartórios. Todos nós precisamos desses cartórios. Eles estão sob a corregedoria permanente de um juiz corregedor, mas o segundo grau é a corregedoria geral. Nós precisamos, já falamos do registro civil, mas nós também precisamos dos tabelionatos, que são aqueles que traduzem a nossa vontade, dando procurações, fazendo escrituras, né, fazendo testamento. Nós temos registro de imóveis, registro de títulos de documentos, né, temos o tabelionato de protestos. Então, toda a cidade, todo município, todo distrito tem um cartório. Tudo isso está também subordinado à Corregedoria Geral. Mas eu não gostaria de terminar, Laureli, sem agradecer a sua participação no grupo de desembargadores que tem auxiliado de uma forma admirável o andamento da justiça, né? Você, o Gilberto, a Dalva, o Augusto Melo, Renzinho, Leonardo, que estão nos ajudando muito, pondo em dia trabalhos que se acumularam em comarcas dificultosas, onde o juiz não dá conta. A esse grupo maravilhoso de desembargadores que não se desligaram do nosso convívio, né? Que poderiam estar fazendo outras coisas, mas estão ali ajudando a justiça gratuitamente, voluntariamente. Isso é o que nos dá esperança de prever dias melhores para a justiça, quando nós conseguimos fazer com que pessoas que não precisariam mais estar conosco continuem a oferecer o seu talento, o seu trabalho, a sua experiência para resolver problemas dos outros. Mas é muito salutar isso, porque eu sou secretário-geral do Grupo de Apoio à Justiça, né? E como tal, eu posso dizer que é gratificante. É gratificante. Por exemplo, nós vamos até a comarca de Atibaia e lá nós procedemos à conciliação. Nós pegamos 40, 50 processos de manhã das 9h30, 10 horas, até 11h30. E nós damos conta de 40, 50 processos, desembargador. Maravilha. E o resultado é sempre benéfico. É auspicioso. Auspicioso. Né? Aliás, agora que eu recebi, eu vou enviar
para você, para a Corregedoria, se você puder recebê-lo, eu te agradeço. Mas com o maior prazer. Porque o índice de acordos é na faixa de 60% a 65%. Excelente. Olha que maravilha. Excelente. Não é? Então, essa é a estatística. E as pessoas se sentem valorizadas. Valorizadas, há um desembargador ali cuidando do problema É dela. muito importante. Explicando, Isso. traduzindo numa linguagem acessível, Exatamente. mostrando as conveniências de se encerrar ali uma Exatamente. lide que poderia durar mais 10, 15 anos. Né? E o grupo também tem se dedicado à comarca de Bertioga e agora de Taboão da Serra. Taboão da Serra. Inclusive, até eu conheci pessoalmente o juiz de lá, o Guilherme, né? Isso. Ele é uma pessoa maravilhosa e atende sempre bem a gente, aquela coisa toda, mas agora os processos estão sendo resolvidos aqui em São Paulo, graças à benevolência da sua... Graças ao trabalho voluntário dos desembargadores experientes. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui que eu julgo ser de altíssima relevância. A Corregedoria de São Paulo cumpre as metas do CNJ? Cumpre e está perfeitamente irmanada com a Corregedoria Nacional. Quando a ministra Eliana Calmon fez aquelas declarações, ela é minha amiga, ela veio aqui a meu convite, a partir daí o tratamento foi outro, mostrei a ela as nossas dificuldades. Hoje eu tenho 3, 4 juízes da minha equipe servindo ao Corregedor Nacional, o que mostra, num universo de 2.400 juízes no estado de São Paulo, ele escolher 3 que eu já havia escolhido. Então há um antes. bom relacionamento. Excelente relacionamento. Nós estamos totalmente em harmonia com o CNJ, que era um órgão tão temido e tão desconhecido, né? Muito bem. Agora, me diga uma coisa, desembargador. Qual é o futuro da justiça brasileira? Eu sou otimista, Laércio e Laureli. Eu acho que nós podemos melhorar no recrutamento de magistrados e de funcionários, melhorar na compreensão da missão da justiça, que é de resolver problemas, não de criar problemas, não é? Melhorar na eficiência, melhorar na informática. E a juventude que está chegando, embora nós possamos dizer que o mundo está passando por crise de valores, é uma juventude muito empenhada, muito colaborativa, muito consciente. Eu estou muito contente, estou mais otimista do que estava antes de ser corregedor. Muito bem, mas quer dizer então que o judiciário atualmente enfrenta alguma crise? Não. Crise, sempre toda instituição viva, humana, ela está em crise. E crise é uma coisa saudável, porque crise é passagem para algo melhor, né? Nós passamos da crise e nos aperfeiçoamos. Mas eu acredito que os prenúncios de melhoria do judiciário nunca foram tão bons como neste momento. Muito bem, meu querido amigo desembargador José Renato Nalini. Como eu disse, eu demoraria mais tempo aqui, porque conversar com você, Nalini, é um aprendizado importante, não só para este entrevistador, que é seu colega como desembargador, como também para o jurisdicionado, a sociedade, porque a sociedade é bem informada. Então eu peço a você a gentileza de apresentar as suas considerações finais. Eu queria agradecer a generosidade com que você me tratou. Eu fiquei extremamente à vontade, porque eu gosto de você, sou seu amigo, há muitos anos nós convivemos, eu sei, e estar em Direito e Justiça em Foco mais uma vez demonstra um carinho do desembargador Laércio Laureli com os seus companheiros que ainda estão transitoriamente em atividade, e eu tive muita satisfação em fazer um relato, embora singelo, daquilo que significa uma Corregedoria Geral. Um órgão que está aberto a toda a população. Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, temos endereços eletrônicos, telefone, e recebemos todo tipo de reclamação, de queixa, de denúncia, de pedido de orientação. Todos os dias e diuturnamente nós estamos à disposição da população. Quem teve o privilégio, de ouvir as suas palavras, eu e a sociedade. Muito obrigado, Nalini.
m'envoler.